paz de Cristo, saudações do crente docente. Está no ar o CDcast. Eu sou o professor Márcio Lemos e esse trimestre estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos abordar nesta lição de número 7 o título O Ministério de Profeta, que faz parte da revista Adulto das lições bíblicas do segundo trimestre de 2021, da editora CPAD. Temos como texto áureo 1 Coríntios 12, 28. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, tendo como verdade prática o ministério do profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29. E Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Objetivos da lição: 1. Descrever a função do profeta no Antigo Testamento. 2. Compreender o ofício do profeta no Novo Testamento. 3. Discernir o verdadeiro do falso profeta. Introdução. A palavra profeta significa porta-voz oficial da divindade. Estudaremos alguns aspectos da lição e deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento e o valor deste ministério para a igreja nesses dias. Tópico 1. O profeta do Antigo Testamento. Conceito: o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda uma nação israelita e até mesmo aos povos ou nações estranhas, conforme Deus diz a Jeremias no capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e lhes dei por profeta às nações. O Senhor levantou homens e mulheres para profetizar em seu nome, como Samuel, o último dos juízes, né? Samuel foi juiz, foi profeta e também foi sacerdote, tipificando-o como o tipo de Cristo. Assim como Jesus foi profeta, é nosso sacerdote e será o juiz das nações num cenário escatológico. Deus também levantou Elias como profeta, Eliseu, a profetisa Hulda, os profetas maiores como Isaías, Jeremias e Daniel. Profetas maiores, existem também os profetas menores. Não porque eles são mais importantes que os profetas menores, não. Apenas porque os profetas denominados maiores profetizaram um período cronológico, um período de tempo maior do que os demais. Por isso, uns são denominados profetas maiores e outros profetas menores. Porém, todas as profecias, independente de ser denominado maior ou profeta menor, têm o seu peso de importância para a quem foi destinado a profecia. 1.2. O ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebe uma revelação desvendando o oculto, anunciando ao juízo, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor", "assim diz o Senhor", eram formuladas de forma usuais para os profetas começar a mensagem divina.
Deus fala por meio de símbolos e visões. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de visões. Deus fala através de revelações. Revelação, a saber, não é um dom, ok? Nós estaremos mencionando mais à frente acerca dos 9 dons espirituais. A revelação é a intervenção sobrenatural de Deus por meio do seu profeta às nações, aos povos, até mesmo a uma igreja específica, a um crente específico, com o objetivo de exortar, edificar e consolar. Num primeiro momento, nós vemos na Bíblia e na história que o profeta exercia a importância de um papel de conselheiro no palácio do rei. Se não vejamos Natã, em 2 Samuel capítulo 12, ele vai a Davi condenar o seu pecado, dizendo assim: enviou o Senhor a Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Ele conta uma história, de um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. E o homem rico, então, tomou do homem pobre a sua ovelhinha, a sua cordeira. E então Natã questiona Davi, dizendo: o que nós devemos fazer com este homem que pegou a única cordeira do homem pobre? Aí Davi se enfurece e diz: nós temos que matá-lo. Natã então conclui dizendo: este homem é o Senhor. Devido a isso, a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente o pecado e a prepotência da nobreza, a dissimulação do sacerdócio e a injustiça social. 1.3. O profetismo. De acordo com o dicionário teológico da CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período do século 8 a.C. aproximadamente, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica, ou seja, reavivar a esperança da vinda de Jesus em carne. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Os profetas do Antigo Testamento falavam em nome de Deus, em primeiro lugar para as nações e depois em seguida para os povos estranhos, ou seja, primeiro para Israel, depois para os povos estranhos. Tópico 2. O profeta em Novo Testamento. A importância do termo profeta em o Novo Testamento. Efésios 4:11 diz que Deus deu uns apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, pastores e mestres ou doutores. A Bíblia denota a importância do ministério do profeta na igreja no primeiro século. O profeta tinha um peso tão grande que está aqui acentuado em Efésios 4:11 como o segundo ministério, o apóstolo e os profetas. Efésios 2:20 vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, baseado, Edificados é aquilo que traz, é o pilar, a base. É a sã doutrina, deixada pelos profetas e pelos apóstolos. A sã doutrina não é costume. A sã doutrina é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar, perdoar, sermos santos, termos paz com todos e assim por diante. 2.2. O ofício do profeta neotestamentário. O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instruir-nos a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Ou seja, o ministério de profeta é diferente dos dons de profetizar. O ministério de
Profeta significa capacidade de interpretar e aplicar a palavra de Deus, por vocação divina, com vista a demonstrar, exortar, animar e consolar a igreja. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o do Antigo, desmascarar o pecado e proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, a frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça, em tempos de apostasia, ou seja, afastamento da fé e da confusão espiritual, não há outro jeito, ele totalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Não importa a consequência e o resultado da profecia. Se Deus mandou falar, ele garante, porque o mesmo que chama é o mesmo que capacita. O mesmo que capacita é o mesmo que usa. E o mesmo que usa é o mesmo que garante. Então, se Deus te mandou profetizar, profetiza. Amém? O objetivo do dom ministerial de profeta. A função de profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no bloco do versículo em que ele menciona os 5 ministérios. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções, capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que usa, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que inspira. E ele que fala através do profeta. Glória a Deus. Então, a importância de nos enchermos do Espírito Santo para profetizarmos, para verbalizarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, sedes cheios do Espírito Santo. Ponto 3. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Simplicidade versus arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que se não houver amor, nada seria como um cinto que tine. O exercício do profeta, ministério de profeta, tem que ser sempre baseado na simplicidade e no amor, cheio do Espírito para a edificação da igreja, consolação, exortação. Já o falso profeta só pensa em si mesmo, em seu status e benefícios. Ele não pensa num todo, ele não pensa na igreja, para a edificação da igreja, não. Ele pensa nele mesmo, profetizando, objetivando autopromoção. Ele é capaz de mentir, iludir, enganar. Vemos na Bíblia o exemplo de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. O profeta Ananias, a Bíblia diz que ele mentiu para o povo e para Jeremias. Jeremias 28, de 10 ao 16. No capítulo 28, 15, ele mente. E no versículo 16, Deus diz através de Jeremias que ele iria morrer devido à sua mentira. Daí a importância e a seriedade de falarmos assim diz o Senhor e atribuirmos a palavra como sendo de Deus. 3.2. Pelos frutos os conhecereis. Jesus nos fez uma advertência acerca das precauções com os falsos profetas. Como conhecê-los? Jesus disse: pelos frutos os conhecereis, conforme Mateus 7, 15 ao 20. Pois o resultado ou o fruto do que o profeta diz ou faz revela o seu caráter. E Paulo orienta aos Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, acerca do fruto do Espírito, que é gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, temperança, amor. Esse aqui é o caráter de Cristo. O profeta que se diz ser de Deus e não tem o fruto do Espírito, não tem um caráter de Cristo, esse tal não é de Deus. Não devemos diferenciar o verdadeiro do falso profeta pela performance, não.
pelo espetáculo, mas sim pelos frutos que produzem. Apesar do falso profeta ser arrogante, ele também é iníquo. Fala com grande eloquência. Basta para que ele seja tido como verdadeiro. Tem gente que bate o pé, fala meia dúzia de língua estranha, pesa a voz na oratória, e muitos que ouvem, aqueles que não conhecem a Bíblia, né, caro ouvinte, diz ali, Deus está usando o vaso. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a observar o fruto. Na obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências. Os que pertencem ao coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Muito forte isso. A pessoa se apresenta como um ministro de Jesus, como homem e mulher de Deus. Fala em nome dele, porém o espírito não é desempenhado por ele. O profeta de Deus, ele sempre está cheio do Espírito de Deus, apresentando o fruto do Espírito, conforme foi lido Gálatas 5, 22 e 23. Porém, mediante a isso, não devemos ter medo. Na autoridade do Espírito de Deus, devemos nos acautelar dos falsos profetas e sermos prudentes. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir. Paulo diz aos Coríntios, na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 8 a 10, ele fala sobre os 9 dons do Espírito, dentre eles o de discernimento, a saber, dons de poder, curar, operação de maravilhas e fé. Dons de sabedoria, discernimento, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Dons de glossolalia, ou seja, línguas, profecia, línguas e interpretações. Observe que a fé é colocada por Paulo em Gálatas 5, 22 como um fruto. Mas aqui em 1 Coríntios 12 e 8 em diante, ele apresenta a fé como um dom. Glória a Deus. Agora, os dons da sabedoria, um deles é o discernimento. E nós, nesses dias ordiernos que prenunciam o arrebatamento da igreja, nós temos que buscar e pedir a Deus o dom de discernir os espíritos. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, ou seja, 1 Timóteo 4, 1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido aos ensinamentos de demônios. Daí a importância de nós buscarmos em Deus o discernimento de espíritos. Uma das formas de reconhecer os falsos profetas é identificar a sua arrogância e a podridão dos frutos. Não tem vida com Deus. O falso profeta não tem vida com Deus. Ele não é cheio do Espírito. Ele não apresenta o caráter de Cristo. Há que se observar que toda profecia que venha da parte de Deus deve sempre estar submissa, em harmonia com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. Amém? Caminhamos para a conclusão. Acabamos de estudar que o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, conforme Efésios 2:20. E sabemos que o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas neste tempo. Bom, chegamos ao fim. Queremos agradecer a Deus pela sua vida e te convido para seguir o @Crente Docente no Instagram e no Facebook. E se inscrever no canal Crente Docente do YouTube e ative as notificações.